Graça e paz, é muito bom estarmos aqui, a igreja reunida, né? Eu acho que não tem forma melhor do que para você terminar seu fim de semana do que estar reunido com irmãos queridos na presença do Deus que nos ama, né? Não vejo outra forma melhor. Então eu estou muito feliz de estar com vocês aqui mais um domingo. Nós temos alguns irmãos que não estão aqui, mas estão juntos em outro lugar. Na verdade já estão voltando, né? Muitos homens aqui da nossa igreja estavam lá no retiro deles, e eu imagino que foi abençoado também, como o nosso culto está sendo, né? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Depois dessa oração que nós vimos, né? Cantada e dançada a Deus, como Deus é a nossa rocha, o nosso sustento, aquele que dissipa as tempestades que habitam na nossa vida, no nosso coração. Senhor, louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é a nossa rocha, o nosso escudo, a nossa fortaleza. Na hora da angústia o Senhor está presente, o Senhor é como um pastor que não abandona a sua ovelha, ó Deus. Mesmo na escuridão, ó Deus, que às vezes nossa vida se torna, o Senhor é a luz que dissipa todas as trevas, ó Deus. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor continue no nosso meio. Nós sabemos que o Senhor está aqui, que o Senhor fale aos nossos corações, transforme as nossas vidas, ó Deus. Sempre precisamos disso. Que toda honra, toda glória seja dada a Ti. Amém. Vocês podem sentar. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 11. É a parábola do filho pródigo. Mas hoje eu quero chamá-la de parábola do pai amoroso. Lucas 15, do versículo 11 ao 32, nós vamos ler. Amém? Diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou nos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu:
seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Essa é uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, e é possível tirar muitas lições daquilo que está contido nela. No domingo passado, o pastor Erivan nos trouxe uma mensagem em que ele destacou a comunhão de Jesus, que Jesus tinha com seu Pai, com o Senhor. E ele mostrou, nos orientou como nós podemos ter a mesma comunhão que Jesus tinha com o Pai. Eu achei muito interessante um trecho da devocional que foi distribuída semana passada, em que o pastor Ivan disse assim: o tempo que Jesus investiu para estar com o Pai lhe garantiu a certeza de que este lhe amava muito. E o nosso desejo nessa noite é refletir, ou continuar refletindo sobre isso. Aprender um pouco mais sobre o amor de Deus por nós. E principalmente, nós precisamos aprender a desfrutar esse amor nas nossas vidas. Perceber o quanto Deus nos ama. A gente costuma falar muito do amor de Deus, pregar, até para as outras pessoas, sobre o amor que Deus tem por nós. Mas muitas vezes nós não entendemos esse amor, a profundidade desse amor. Então, essa noite, o nosso objetivo é esse. Mas antes da gente fazer algumas aplicações sobre o amor de Deus por nós, queria passar algumas informações dessa parábola. Talvez você saiba, talvez você não saiba. Mas naquela época, na época dos judeus, naquele povo, existiam umas normas quando se falava de herança. E o filho mais novo, ele só tinha direito a 1/3 da herança do seu pai. E essa herança, assim como hoje, ela podia ser dividida ainda em vida. Aquele que ia doar a herança, ele poderia ainda em vida dividir a sua herança. Só que quem tinha autonomia para dizer se ia dividir ou não era o dono da herança, né? Então, aquele pai, a partir do pedido do filho dele, ele poderia ter dito: não vou distribuir a sua herança. Só quando eu morrer, aí você divide e usa como quiser. Mas o interessante é que o pai não questionou o pedido do filho, embora ele pudesse. Ele disse assim: tudo bem, você quer a sua herança, a sua parte, vou dividir, você vai receber e você vai poder fazer o que quiser. O pai deixou o filho livre para escolher aquilo que ia fazer. E esse filho recebeu essa herança com a liberdade que ele tinha, dada pelo pai. Ele foi fazer o que ele queria. O pai aceitou e ele pegou a herança dele. O pai não impediu ele de ir e ele partiu para a sua jornada. Interessante que por um tempo ele esbanjou todo o dinheiro que ele tinha, achando que ali, eu imagino, era a melhor vida que ele podia ter. Eu acho que ele saiu da casa do pai também porque ele achava que lá não era o melhor lugar para ele ficar. Ele achava que tinha lugares melhores para ele ir, coisas melhores para ele fazer, sem o pai, sem a mãe, sem a família, sozinho. E ele foi. Só que teve uma época que esse dinheiro acabou. A vida irresponsável que ele levou, acabou o dinheiro. E aí, na região onde ele morava também, aconteceu uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Ele se tornou tão necessitado que ele se submeteu a cuidar de porcos.
E essa era uma profissão, digamos assim, humilhante para os judeus, porque os judeus nem podiam comer porcos, tocar nos porcos. Era impuro para eles. E aquele jovem, de tanta necessidade que passou, foi cuidar de porcos. E não só isso, a coisa piorou mais ainda para ele, porque nem comida ele recebia pelo trabalho dele. Ele queria comer a comida dos porcos, mas nem isso queriam dar para ele comer. Às vezes a gente costuma escolher comida, né? Mas na hora da fome a nossa escolha costuma diminuir, né? A gente não bota tanta banca. Então aquele jovem estava passando tanta fome que até a comida dos porcos ele queria comer para diminuir aquela fome. Eu creio que aquele jovem, quando tomou a decisão de voltar para o seu pai, ele não decidiu voltar só por causa da comida, mas ele decidiu voltar porque ele sentia falta do amor, do cuidado e do afeto da sua casa. Ele sentia falta disso e ele viu, olha, meus empregados são melhor tratados do que... Os empregados de meu pai são melhor tratados do que eu estou sendo tratado aqui. Então é melhor pelo menos eu ir para a casa do meu pai, porque aqui não é o melhor lugar. O filho caiu em si, reconheceu e resolveu voltar para o seu pai. E é interessante que na família daquela época era costume separar um novilho para engordar ele para uma ocasião especial. E foi exatamente o que o pai fez quando o filho voltou, fez uma festa para ele. Outra questão interessante é a atitude do filho mais velho, do irmão mais velho. Ele não conseguiu entender e compreender as atitudes do pai dele. Ele dizia assim: esse seu filho não merece nada de você. Tudo que você tinha a dar para ele, você já deu, e ele esbanjou e acabou com tudo. Eu sou muito mais merecedor dessas coisas, desse novilho, porque eu nunca desobedeci às tuas ordens. Mas o pai, ele não estava preocupado se o que o filho havia feito. Ele estava muito mais feliz porque aquele filho dele tinha voltado. O filho mais velho parecia soberbo, justo e sem misericórdia. Parecia tão desviado quanto o filho mais novo. Ele parece que só pensava em si mesmo. O pai do filho mais velho explica um pouco, é um exemplo da graça de Deus nas nossas vidas. Aquele pai não rejeitou seu filho, mesmo ele tendo gasto a sua herança e mesmo mergulhando no pecado. Ele não tratou mal nenhum filho mais velho que não quis entender as atitudes dele, mas ele o aceitou e entendeu o seu lado. Quando eu penso nessa parábola, e às vezes eu olho para mim mesmo, porque sem número de vezes eu já pequei, eu já fiquei envergonhado de me apresentar diante de Deus depois que cometi um pecado. Eu tinha medo de voltar para Deus e Deus me rejeitar. Afinal de contas, quando nós pecamos, Deus tem todo o direito de não nos aceitar, porque nós pecamos contra Ele. Às vezes, quando eu peco, eu fico protelando voltar-me para Deus, ou ir até Deus pedir perdão, porque eu acho que Deus não vai me aceitar. Eu acho que Deus está muito magoado comigo. Eu acho que eu mereço ser rejeitado por Deus por causa dos meus erros. Ou eu acho que eu mereço ser punido quando eu erro. Isso é justo. Talvez eu me sinta como aquele filho mais novo, que disse assim: eu não mereço nada do meu pai mais, mas mesmo assim é melhor estar lá com ele do que estar aqui. Às vezes também eu me sinto rejeitado por Deus, ou acho que sou rejeitado por Deus, quando as coisas começam a dar errado na minha vida.
Eu não sei vocês, mas já veio várias vezes na minha mente. Isso aqui deu errado por causa de pecados que eu cometi lá atrás. Olha, tá vendo? Se você não tivesse pecado, isso aqui não tinha dado errado. Se você tivesse feito certo, isso aqui tinha dado certo. Às vezes nós somos assim, nós achamos que é justo Deus punir os nossos erros. Talvez a gente aprenda. E a gente não entende que o pecado em si já é a própria punição dele. Estar distante de Deus já é a própria punição do pecado. Deus nem precisa intervir para se vingar de nós. Estar distante dele já é isso. Ligado a isso também, e essa parábola, às vezes eu penso outras coisas. Eu penso que quando eu faço coisas para Deus, Deus fica muito satisfeito comigo. Mas quando eu não faço, eu penso assim, Deus deve estar insatisfeito comigo. Deus deve estar chateado comigo. Será se Deus continua me amando? Será se Deus não está com raiva de mim, porque eu disse que ia fazer isso, eu não fiz, porque eu fui irresponsável, porque eu falhei? Só que, se a gente pensar bem, quando a gente chama o Deus de pai e Ele nos chama de filho, será se o amor de um pai por um filho, ele acaba quando aquele filho comete um erro? Será se o filho ele fez alguma coisa para o seu pai, para que seu pai o amasse? Um pai ama um filho só por ele existir, não é verdade? Já ama ele. Deus não é como o homem que nos ama, nos valoriza à medida que nós somos úteis para eles, né? Enquanto alguém é importante, é útil, para mim, eu valorizo aquela pessoa, eu gosto dela, eu elogio ela, eu estou disposto a ajudar ela. Mas se aquela pessoa de alguma forma não é mais útil para mim, eu descarto ou eu não dou mais importância para ela. Deus não é assim. Nós não somos importantes para Ele só enquanto nós somos úteis. Às vezes eu me sinto culpado também quando eu não busco a Deus como eu deveria buscar. Eu fico pensando, Deus deve estar chateado comigo, porque eu não tive tempo para Ele. Mas se você entender o significado dessa parábola, se você se afastar de Deus, se você passar um tempo sem buscar Ele, o sentimento dele para você não é ódio e não é raiva, é saudade. Quando nós nos voltamos para Ele, quando nós voltamos para Ele, Deus faz uma festa e abre os braços para nós. Imagine só, nós aceitamos a Cristo para nos livrar da culpa do pecado, né? Mas às vezes nós como cristãos vivemos cheios de culpa por coisas que a gente não fez, devia ter feito. Deus deve estar magoado, Deus deve estar chateado. Meus planos, meus sonhos não se realizam porque eu não sou uma pessoa perfeita, porque eu não consigo fazer isso. E Deus está lá de cima me acusando e apontando o dedo para mim. Nós não precisamos andar com essa culpa nas nossas vidas. Não precisamos tentar merecer o amor de Deus, porque isso não vai funcionar. Aquele filho mais velho, ele fazia isso. Ele fazia tudo certo, esperando ser reconhecido, ou que o pai amasse ele mais do que ele já amava. Porque nós sempre vamos faltar alguma coisa. Sempre haverá imperfeição em nossas vidas. Esse não é o caminho. Nós precisamos aceitar, antes de tudo, que Deus nos ama. Deus nos ama mesmo que a gente não ame Ele. Você sabia disso? A Bíblia diz que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós nem estávamos aí para quem Deus era, para o que Deus tinha feito. Mas a Bíblia diz que Deus já nos amava. Então, não é a partir do momento que você começa a fazer as coisas certas que Deus começa a lhe amar. Então, não são acertos que fazem Deus nos amar. E nem erros que fazem Deus deixar de nos amar. Mesmo nos dias em que ninguém
nos ama, Deus continua nos amando. Mesmo nos dias que eu não me amo, que eu não me suporto. Você já teve dias assim? Dias que você quer fugir de si mesmo, você não suporta a si mesmo. Mesmo nesses dias, o amor de Deus por nós, por mim, por você, ele permanece inalterado, estável, não muda, ele continua amando. Filipe Yancey tem um livro chamado Maravilhosa Graça. É um dos livros mais maravilhosos que eu já li. E ele diz que graça está imergido no amor de Deus. E ele diz que graça significa que não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. E significa também que não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Segundo essa definição, nem que eu entregue meu corpo para ser queimado, fará com que eu seja mais amado por Deus. Ou mesmo que eu cometa o pecado mais terrível, o amor de Deus por mim vai permanecer inalterado. Isso é difícil entender, você não acha não? A gente costuma dizer que o amor ele se desgasta e ele acaba, né? Que a gente cansa de amar alguém que não retribui o nosso amor, que não, eu vou desistir de você porque eu já investi demais na sua vida, já lhe amei demais e você não retribui, então vou deixar. Mas Deus não é assim, embora a gente não entenda, embora não faça sentido, não pareça fazer sentido, ou não seja nem justo, o amor de Deus permanece inalterado por nós. E às vezes a gente acha que o mal que nos acontece é como que Deus enviando um atestado de desaprovação para nós. E aí, quando as coisas ruins acontecem, a gente entra em crise. Deus não me ama mais, Deus não cuida mais de mim, Deus... Como se o amor de Deus estivesse em suspenso nas nossas vidas. Olha, você cometeu isso, isso e isso, agora eu estou fazendo isso para lhe punir. Mas isso não é verdade. Pelo contrário, é porque Deus existe que coisas boas acontecem na nossa vida. As coisas ruins não são resultado da ação de Deus, são consequências do pecado. Imagine um filho que não recebeu o amor do seu pai, que só recebe desaprovação e punição. Se do próprio pai um filho não receber amor, de quem mais ele vai esperar receber? É por isso que às vezes tem tantas pessoas por aí mendigando pelo amor dos outros, porque não recebeu o amor do pai. E eu falo do pai humano, mas também estou falando do pai celestial. O pai daquele jovem daquele filho, não precisou fazer nada, muita coisa para que ele entendesse quão ruim era estar longe do pai. Mas, por outro lado, tudo que aquele pai mais desejava é ver o seu filho voltando. E eu falando de mim, eu lembro que já tive situações em que eu pensei assim, eu estou cansado de pedir perdão a Deus pelos meus erros. E eu pensava, Deus está cansado de me perdoar também. Eu achava que uma hora Deus ia dizer, de novo isso, já basta. Cansei de perdoar você, Isaac. Você é um filho muito errado. Você já chegou à sua cota, ao seu limite. Agora não vou lhe perdoar mais. Porque já chegou ao seu ponto. Mas todas as vezes que eu me voltei para Deus pedindo perdão, Deus me perdoou mais uma vez. Ele demonstrou o seu amor por mim. Ele não guardou rancor. É a gente que acha isso, né? A gente compara Deus com os seres humanos. Tem horas que o ser humano não sabe perdoar, não tem disposição para perdoar, não quer perdoar. Mas Deus não é assim. Ele sempre está disposto a perdoar. A alegria de Deus em nos receber de volta é muito maior do que a gravidade dos nossos erros. É muito maior. E quando eu falo isso, eu não estou falando para alguém que nunca conheceu a Deus e precisa um dia se entregar a Deus. Eu estou falando para você que vive a sua vida, vive as suas lutas, tem os seus medos,
O amor de Deus não muda para nós, não muda por nós. Nós não podemos desenvolver um relacionamento com Deus achando que é um sistema de troca. Eu faço o que é certo, Deus abençoa. Eu não faço o que é certo, Deus não abençoa. A gente está falando sobre vida devocional, relacionamento com Deus. E se eu achar que todas as vezes que eu for para Deus, Deus vai me analisar, pesar meus acertos, pesar meus erros e emitir uma nota sobre mim, eu não vou querer. Quem é que gosta de avaliação? Ninguém gosta. Deus não está constantemente nos avaliando e nos aprovando ou reprovando. Você faz bem em querer agradar a Deus, é claro. Mas, mais uma vez, nada do que você fizer vai mudar o amor dele por você. Isso é muito importante, você não precisa se esforçar para Deus amar você. Deus já ama você. Não depende do seu esforço. O amor dele já está presente, já é favorável para você. É a graça de Deus que qualifica você, não é o seu merecimento. E todas as vezes que nós queremos merecer coisas de Deus, nós falhamos, nós não conseguimos, nós não somos suficientes. Isso pode ser ruim, mas é muito bom, porque o amor de Deus é derramado sobre nós. A graça de Deus é uma coisa muito, eu diria, louca mesmo, porque ela é para quem não merece. Jesus diz assim, não são os bons que precisam da graça de Deus, do amor, mas são os doentes, são os pecadores. É interessante que no início dessa parábola, ou por causa desse contexto, Jesus contou essa parábola. As pessoas chegaram para ele assim, como assim? Você se diz Deus, Mestre, Senhor, e você está andando com pecadores? Você senta na mesa dos corruptos? Você é amigo desses pecadores? Não faz sentido. Como é alguém tão bom como você faria isso? Aí Jesus conta essa e mais duas parábolas para explicar qual o sentimento de Deus para conosco. É o favor imerecido. Talvez você pense assim, não, mas você talvez, pastor, mas você nem sabe quem eu sou. Você nem sabe as coisas horríveis que eu já fiz. Você não sabe quão pecador eu sou. Eu ouvi uma vez de uma pessoa que ela disse que era tão pecadora que não podia nem passar na calçada da igreja. Ai, eita! Ele se autodenominava assim. Não, ele se achava não merecedor desse amor. Eu posso não saber quem você é, ou quão ruim você é, mas eu sei de uma coisa, eu sei quem Deus é. Eu sei o que Deus fez por nós. O que Deus faz por nós. Interessante que Jesus não usou a palavra graça, não falou essa palavra, mas ele viveu ela intensamente. Naquela época, um mestre, um judeu, ainda mais um mestre, ele não ia se encostar, triscar, pegar num leproso. Ele era proibido de fazer isso, senão ele se tornava imundo. Mas Jesus curou um leproso colocando a mão sobre eles. Uma prostituta não poderia nem tocar um mestre, um sacerdote ou um fariseu. No entanto, uma prostituta, Jesus deixou que ela lavasse os seus pés com lágrimas. Jesus ia aos banquetes dos políticos corruptos. Aí você diz assim, não, aí já é demais. Pecador é uma coisa, política é outra. Pois Jesus amava e andava com essas pessoas. Ele comia com pecadores. Ele era amigo de pecadores. Ele é seu amigo também. É por isso que ele é nosso amigo. Porque ele é amigo de pecadores, de pessoas que falham, que erram. É por isso que ele pôde morrer por mim, por você. Não tem um amor maior que esse, daquele que dá a vida
por seus amigos. Isso significa uma coisa, que você não precisa se esconder de Deus. Você não precisa ter medo de Deus quando você errar. Você não precisa ter medo da punição de Deus pelos seus erros. Porque Deus, ele não se agrada, ele não quer. A Bíblia diz que ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Você não precisa ter medo de Deus desistir de você. Ele não vai te abandonar. E a morte dele, o sacrifício que ele fez por nós, prova isso. Imagine só, uma pessoa que é capaz de morrer pela outra. Você acha que essa pessoa está disposta a desistir dessa pessoa? Morrer? Não, essa aí não vai desistir, não. Se ele foi capaz de dar a própria vida, ele não vai desistir. Se Jesus foi capaz de abrir mão de tudo por você, por que você fica inseguro em relação ao amor dele por você? É por isso que a Bíblia diz assim, Deus prova o seu amor por nós. É a prova incontestável. Foi porque ele morreu por nós. A morte de Cristo, o sacrifício dele por nós, não serve só para nos salvar, mas também para que todos os dias a gente lembre a prova do amor que ele tem por nós. As pessoas podem desistir da gente, podem nos esquecer, podem nos trair, nos abandonar, mas aquele que morreu por nós está provado, ele não vai desistir. Eu e você não precisamos ficar inseguros, duvidando desse amor, porque ele não é amor como nós, humano, falho. Ele é um amor pleno. Nós não podemos comparar o amor de Deus com qualquer outro amor. Lá no Velho Testamento, Deus diz assim, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, que ainda mama, que depende dela para tudo, fruto do seu ventre, eu nunca me esquecerei de ti. É muito improvável, mas é possível uma mãe se esquecer do filho, né? Mas Deus se esquecer de nós, não é possível. Em outra passagem, Jesus diz assim, se você que é mau, sabe dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, que é totalmente bom. O amor de Deus, ele está acima e ele é maior do que qualquer outro amor que conhecemos. Falar de uma mãe, um dia eu ouvi uma história de uma colega de trabalho, que eu não sei se eu já contei aqui, mas se eu tiver contado, você finge que está ouvindo pela primeira vez, né? E é uma colega de trabalho, ela era diretora de um hospital, e ela disse que um dia deu entrada no hospital um homem baleado, e todo mundo sabia que aquele homem, lá no hospital, todos os profissionais sabiam que ele era um bandido, um homicida, na verdade. E os médicos, no hospital público, a demanda é imensa, né? Muitas vezes não tem médico ou profissional suficiente para atender. Então, os médicos começaram a dizer assim, nós não vamos atender esse aí, não. Esse aí não merece nosso atendimento, não. É como que ele estivesse dizendo assim, ele merece morrer, né? Nós vamos atender as outras pessoas, os cidadãos de bens, aqueles que merecem o nosso atendimento. E a minha colega de trabalho, ela disse que a mãe daquele homem chegou para ela se suplicando para que ela ajudasse o seu filho, para que alguém atendesse seu filho. E ela suplicou, ela se humilhou, porque ela disse que a mãe, se ajoelhou pedindo que essa mulher fizesse alguma coisa pelo seu filho. Eu vou dizer uma coisa, Deus é aquela mulher. É difícil, mas Deus é aquela mulher. Deus, ele se humilhou para não perder os seus filhos. Foi isso que Jesus fez. Para não nos perder, Jesus Cristo, o Deus, se tornou homem. Foi exatamente assim, se não foi, digamos, pior. Ainda mais Jesus fez. Ele saiu da sua glória, ele se tornou homem. Ele não só se tornou homem, ele se tornou servo.
Como se não bastasse tornar servo, ele se humilhou ainda mais, foi considerado um criminoso e teve uma morte horrível. Deus não podia suportar a ideia de ficar lá no céu, olhando para nós morrermos, distante dele. Ele veio até nós. É por isso que os judeus eles não poderiam concordar, aceitar que Jesus era Deus. Porque Deus não se prestaria a tal papel. Ser crucificado por pessoas que não mereciam uma humilhação dessa. E aí Paulo diz que para os judeus a cruz é um escândalo. Exatamente isso. Porque uma pessoa tão importante e poderosa não vai se submeter a um papel como esse. E Jesus fez isso. Aí Jesus ainda queria dizer assim, eu e o Pai somos um. Jesus disse assim, quem vê a mim vê o Pai. E Jesus foi lá, se tornou servo e foi crucificado. Temos dificuldade de ver Deus assim, né? Se humilhando por nós. Deus tão poderoso, tão majestoso, mas Ele fez isso. Brennan Manning, ele num livro Convite à Solitude, ele fala que a pergunta mais importante do cristianismo não é se Jesus é igual a Deus, mas é se Deus é igual a Jesus. Você percebe a diferença? Nós pensamos em Deus, nós pensamos num ser superior, supremo, acima de tudo e de todos, e muitas vezes muito rígido, pronto para nos punir. Mas Deus se tornou homem em Jesus para nos mostrar que Ele não é isso que nós pensamos, ou que a religião tenta nos convencer. Deus é Jesus. Ele é humilde como Jesus, Ele é amoroso como Jesus, Ele perdoa, tem misericórdia como Jesus, e Ele insiste, Ele não desiste de nós como Jesus. Muitos de nós conhecemos ou fomos ensinados, não faça isso, porque Deus castiga. Eu ouvi muito isso, Deus castiga. Mas Jesus veio para mostrar o contrário, que Deus, Ele é amoroso e deseja ficar perto de nós. Essa história desse pai amoroso, essa história dessa mãe que eu acabei de contar, mostra uma noção diferente de Deus. Deus não é aquele que até perdoa, mas não faz tão facilmente. A gente diz das pessoas que perdoam facilmente, a gente diz que elas são bestas, né? Não, Frank, tá até muito besta. Talvez Deus seja assim também. Ele perdoa. Ele não guarda rancor. Ele não fica feliz em nos ver sofrendo. Deus não é uma figura distante, trovejante, que quer nos causar medo e respeito. Não, Deus é alguém que quer que a gente perceba o quanto Ele nos ama. Jesus, ele ainda fala, se Deus é o pai dessa parábola, Jesus está falando que Deus sai, corre e abraça publicamente. Imagina os servos, olha aquele pai ali, que homem besta, o filho abandonou ele, não quis mais ele, gastou o dinheiro dele, e quando esse filho volta, ele abraça ele. É interessante que o filho ensaiou o discurso dele para o pai, e aí, quando ele falou a primeira frase, o pai não deixou mais ele falar, abraçou ele, corre, limpa ele, banha ele, dá uma roupa para ele, restitui ele à posição que ele tinha antes de filho, dá um anel para ele, vamos fazer uma festa. Esse não é o Deus que muitas vezes nós conhecemos, né? O pai não fez o que a gente muitas vezes espera, que aquele filho mais velho esperava. O pai não chegou para ele e disse assim, espero que você tenha aprendido a lição. Não foi assim que o pai fez. O pai, ele se alegre porque o filho dele estava morto e ele reviveu. O filho dele estava perdido e foi achado. E ele diz, nós temos que nos alegrar. Como assim nos alegrar, né? Pensou o filho mais velho. Não vai acontecer nada com ele, né?
Não vai acontecer nada. Ele chega aqui e ele não vai ser punido pelo que ele fez. Às vezes nós não nos aproximamos de Deus por causa disso. Nós achamos que merecemos sofrer. Nós merecemos, isso é verdade. Mas Deus quer perto dele. O que impede o perdão de Deus não é a relutância de Deus. Não é Deus que demora a nos perdoar. Porque a parábola diz, quando o filho ainda estava longe, o pai correu ao seu encontro, moveu-se de íntima compaixão. Deus não reluta em nos perdoar. Nós que relutamos, é nós que demoramos voltar para Deus, é nós que duvidamos do amor de Deus. Nós que achamos que não seremos aceitos, mas os braços de Deus estão sempre abertos. Somos nós que nos desviamos. Pensar nessas verdades me faz perceber que eu não compreendo o amor de Deus como Ele é de verdade. A minha visão sobre Deus é um pouco obscura. Essa parábola do filho pródigo, ela está no capítulo de Lucas, que fala de 3 parábolas no mesmo sentido. A parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e a do filho perdido. Todos destacam a mesma coisa. Algo estava perdido, algo foi redescoberto e há alegria e festa. É como se Jesus quisesse dizer assim, sabe o que é que Deus pensa das pessoas que estão perdidas? Deus não pensa que elas merecem e devem morrer. Deus pensa, se elas voltassem. Se elas estivessem aqui comigo. Eu perdi uma coisa muito importante para mim e eu não descanso enquanto ela não voltar. Você sabia que é isso que Deus pensa de você? Você que se desviou e aí você diz assim, eu não vou voltar não. Eu já tentei, não consegui. Eu não consigo, é difícil. Deus não vai me aceitar. Você que tem vontade de se tornar ter um encontro com Deus, aí você pensa, não vai dar certo. Isso aí não é para mim. Eu cometi erros demais. Ou então você pensa assim, quando eu mudar, consertar as minhas atitudes, aí eu vou para Deus. Porque aí eu vou ser digno, né? Eu estou fazendo o que é certo. Mas se você olhar a parábola, o que foi aceito com alegria não foi o que fez tudo certo, mas o que se arrependeu e se voltou para o Pai. Eu acho que essas parábolas elas nos ensinam, podem ser comparadas a um pai que teve seu filho ou sua filha sequestrada e, digamos, 6 meses depois ela recebe um telefonema, sua filha foi achada, ela está viva. Eu acho que é esse o sentimento de Deus quando a gente se volta para Ele. Ou alguém que teve um ente querido que foi desenganado pelos médicos e depois, milagrosamente, essa pessoa é salva, é curada. É o sentimento de perda e o sentimento de receber de volta. Eu creio que essas histórias, essas parábolas, elas nos dão um vislumbre de como o Criador do Universo se sente quando um membro da sua família volta. Aí Jesus diz, assim a festa nos céus, com os anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Olha só, um pecador é importante para Deus. O escritor Henry Nouwen, ele diz assim, Deus se regozija, não porque os problemas do mundo foram resolvidos, não porque todo o sofrimento e dor da humanidade acabou, não porque milhares de pessoas se converteram e agora estão louvando a Deus pela sua bondade. Não, Deus se regozija porque um dos seus filhos que estava perdido foi achado.
Isso nos ajuda a entender o quanto Deus nos ama. É por isso que tem pessoas que falam do amor furioso de Deus, o amor intenso que Deus tem por nós. O Evangelho não é isso que nós muitas vezes pensamos. Nós preferimos honrar a virtude e punir a libertinagem. Era o que aquele filho mais velho também pensava. Nós acreditamos mais. Nós temos que nos purificar primeiro, para depois nos encontrar com esse Deus santo. Mas a Bíblia fala de Deus rejeitando um religioso que se achava santo, que orava a Deus dizendo, eu não sou como esse pecador. Deus rejeitou essa oração. Mas a oração do pecador, que dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, essa foi aceita por Deus. Eu me arrisco a dizer que Deus gosta mais de pessoas autênticas do que de pessoas boas. O nosso risco é esse, de nos esforçar tanto para ser bons e esquecer que Deus quer que a gente seja verdadeiro. É isso que Ele valoriza. Se você perguntar às pessoas como elas acham que alguém pode chegar no céu, quase todas vão dizer a mesma coisa. Se a pessoa for boa, ela pode entrar no céu. Mas a parábola do filho pródigo nos ensina que é a pessoa que pede ajuda que vai para o céu. Quando se trata de nós, pecadores, Deus não fica parado. Deus não fica estático, Ele não espera. Ele vai até nós. Ele não fica esperando, Ele sai procurando, como o pastor procurou a ovelha, como a mulher procurou a moeda perdida. E Deus foi muito mais longe do que todos nós para demonstrar o seu amor por nós. Saber disso muda tudo, né? Sobre o que nós pensamos sobre Deus e sobre o nosso relacionamento com Deus. Deus não é como o homem, Ele não guarda rancor e Ele não procura vingança. Na verdade, o que Deus mais quer é se encontrar conosco. O que Deus mais deseja é que a gente vá até Ele. É isso que Ele quer. Entender o amor de Deus por mim vai me fazer também amar os perdidos, os muito pecadores, até aquelas pessoas que se acham bom demais. Eu vou aprender a amar quando eu entender o amor que Deus tem por mim. Às vezes a gente chega num ambiente novo, de trabalho, de amigos, as pessoas facilmente chegam para nós e dizem assim, olha, cuidado com fulano de tal, ele é falso, ele é isso, ele é aquilo, não se aproxima dele não. Mas quando eu sei o que Deus fez por mim, quanto Ele ama todo pecador, toda pessoa, eu não vou me afastar daquele, eu vou ao encontro dele, daqueles que mais precisam do amor de Deus, daqueles que mais estão carentes de Deus, porque aquela pessoa precisa experimentar Deus. Saber o quanto Deus me ama vai causar um impacto também naquelas coisas que eu procuro para me satisfazer. Aquela nossa sede que nós temos por dinheiro, por prazer, por reconhecimento das outras pessoas, quando eu entendo e desfruto o amor de Deus, a nossa sede é satisfeita. Jesus disse isso, Ele disse, olha, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais precisará procurar amor em outro lugar. Vai ficar plenamente satisfeito. No contexto da parábola da videira, lá em João 15, nós somos o galho e nós precisamos receber alimento da videira. O que um galho pode precisar, além de estar ligado àquela videira? O que eu, ser humano, preciso para mim, a não ser o amor de Deus demonstrado na minha vida? Que você possa entender isso. O quanto você é amado.
Jeremias 31:3 diz que Deus nos ama com amor eterno. Quando você e eu entendemos a graça de Deus, a gente entende que não precisa fazer nada para conquistar a Deus. Pelo contrário, nós somos constrangidos pelo amor dele por nós. A gente quer até retribuir esse amor, mas não para ser amado, mas porque somos amados. O cristianismo é o nosso desejo de corresponder ao amor de Deus. E não é fácil, às vezes, a gente viver assim, porque a gente vive num mundo assim, em que as pessoas sempre estão movidas por cobrança, por pressão, por lucro, por fama, por reconhecimento. E aí Deus diz assim: você não precisa fazer nada, eu já amo você. Você não precisa tentar me impressionar, eu já amo você. Esse é o amor de Deus por nós. Entender esse amor vai nos libertar desse ciclo que nós vivemos, tentando agradar os outros. Vai nos completar e nos preencher. Nós precisamos entender isso. E precisamos aplicar isso na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé? Antes de orar para encerrarmos, eu queria fazer esse convite para você se encontrar com o Pai, ou se reencontrar com Ele. A mesma proposta, a mesma atitude daquele filho, daquele pai com aquele filho, é a mesma que Deus tem para você. Ele está lhe chamando, dizendo assim: olha, eu não estou preocupado com o que você fez, eu quero você perto de mim, eu quero transformar a sua vida, eu quero limpar a sua sujeira, as suas feridas, eu quero dar uma roupa nova, eu quero lhe dar uma festa, porque eu me alegro muito com a sua presença na minha vida. Eu quero você mais do que tudo. Essa é a declaração que Deus faz para nós todos os dias.